estrada, o ritmo de canoeiro cantado pro mundo inteiro. Seja agosto ou fevereiro, sabor fio sentiu teu cheiro. Flor e pedra em sintonia, emparelhando a poesia. Que início especial de podcast hoje, maravilhoso. Podcast Vozes contra o Silêncio, iniciando com a presença do amigo maravilhoso Pablo. Bem-vindos ao podcast Vozes contra o Silêncio, podcast que vem uma vez por semana trazer informações relevantes para você sobre enfrentamento à violência contra meninas e mulheres e sobre acesso à cultura, à saúde, educação, esporte, por meio de fazer ecoar essa voz, essa fala de homens e mulheres empenhados em dar voz àquelas e àqueles em que a vulnerabilidade tolhe os seus direitos. É uma parceria entre a equipe Rosimar Facilino, Growth Digital, Estúdio Mindset. Bado, bem-vindo ao podcast Vozes contra o Silêncio. Eu que agradeço mais um espaço aí que surge para a gente fazer esses manifestos, né, para dar voz, como você disse, né, a tantas situações que a gente vive nesse país, né, que geram coisas negativas, né, que não são Sim. positivas para o crescimento da sociedade brasileira. Verdade. E o Bado, está presente para nós? Você é daqui de Porto Velho, Bado? Sim, eu nasci praticamente na casa que eu moro, né, porque nasci no bairro Olaria, ali na Mariquemes, que hoje é José Camacho. Sim. Estudei no Castelo Branco, estudei primeiro na Samaritana, tudo era no bairro ali, né? Sim. Samaritana era no bairro Olaria, Castelo Branco também. Depois fui migrando para outros caminhos. Samaritana que foi a primeira escola daqui? Não, a primeira escola é o Barão do Solimão. É o Barão assim, mesmo, né? propriamente dito, né? Nós temos o Duque de Caxias, que é tão antigo quanto, né? Sim. Mas o Barão do Solimões é o que leva essa memória real, né, Sim. da história. Carmela já veio depois do Duque de Caxias também. E bem, o Castelo Branco eu não me recordo. Mas a Samaritana foi uma escola muito antiga, né? Sim. Que, na verdade, ela acontecia ali num prédio que era da maçonaria, né? O imóvel até hoje, acho que foi até retomado pela maçonaria. E aí você já se envolve com a música desde cedo? Desde cedo. Nesses anos 80, eu começo a me envolver com grupos de teatro e fazendo peças infantis e já fazendo música para as festas. E tinha um evento dentro do SESC chamado Grito de Cantadores, que eu ia muito lá ver os ensaios. Costumava muito ir aos ensaios das bandas de baile, que tinha o Clube do Flamengo ali na Arigolândia, também. Na Farpac, eu ia ver muito ensaio do Máquina do Som, o Ipiranga, que também tinha bandas lá que eu ia ver ensaio, né? Porque eu sempre fui curioso com a música. Eu fugia da escola às vezes para ir ver a turma ensaiar, né? Então, no início dos anos 80, eu começo trabalhando fazendo música já assim, para teatro, trabalhando com teatro, fui para encontros em Cuiabá, Brasília. Em 83, eu faço meu primeiro show dentro do movimento dos Cantadores, já com música autoral. Esse era um movimento que resgatava compositores da cidade de Porto Velho e tinha um projeto dentro do movimento dos Cantadores chamava Laboratório Harmonia, e os músicos profissionais faziam arranjos para nossas músicas, né? Aquelas criações que os compositores locais iam colocando em roteiro para shows lá. Nesse período, vale a pena citar que a gente ainda vivia uma certa repressão, né? Assim, por exemplo, determinadas músicas minhas eu não podia cantar no show. Você levava o roteiro e as letras das músicas na Polícia Federal. Um mês antes para eles analisarem as letras. E aí eles liberavam
carimbo. Eu estou lançando um livro que a gente faz um registro de uma música que tem o carimbo da Polícia Federal, liberando e tal. E essa que eu tenho já é de 84, mas em 84 já ainda havia isso, Nossa, né? Que a gente fala de abertura em 84, mas na verdade a gente ainda estava vivendo essa abertura era total. Exatamente. E é importante frisar isso num programa como esse para retratar que o Brasil ele vem sofrendo mudanças que não são tão antigas, né? Então a gente está vivendo mudanças incríveis, né? No âmbito da democracia e tal, e para o crescimento de uma sociedade mais justa, quem sabe, né? A gente chegue lá, né? Essa é a meta, né? Sim, esse processo de, vamos dizer assim, de censura da música, ele meio que velado, mesmo que velado ou não, ele continua. Ele continua até esse período, pelo menos, né? Eu lembro Sim. e eu comprovo nesse livro, nesse songbook que eu vou lançar agora, no dia 29, né? E a gente tem música lá com carimbo lá Da Polícia da Federal. Polícia Federal. Então isso é interessante, né? Colocar para Que história as pessoas da saberem, né? música e da cultura em Porto Velho, né? Exatamente. E então, em 83 eu fiz o De Boca Dentro, e em 84 fiz o Show Caminhos. No Show Caminhos eu já fui mais ousado, assim, porque eu trabalhava já com várias versões da arte, né? Tinha gente da dança, do teatro, das artes plásticas, era um show que ele comungava as vertentes da arte. Muito legal. Pus as músicas, a gente já interagindo com vários artistas, a gente conseguiu produzir coisas nessa linhagem. Então, Será que a gente consegue uma música, um trechinho de uma. Vamos fazer um podcast musicado do De Boca Dentro? tinha uma música que era bem protesto mesmo nessa época. Se falar os homens, vêm os calar, e se não fala, morre sem falar. Só para ter uma ideia, assim, era um refrão muito marcante naquele momento do show lá, que é a música De Boca Dentro. E que tinha esse refrão simples, né, mas toda essa aura de manifesto, né? Sim. Se falar os homens, vêm nos calar, e se não se fala, morre sem falar. Só refrão pra... Nossa, combina muito com o nosso podcast Vozes contra o Silêncio. De repente, se você autorizar, podemos fazer uma parceria. Sim, né? claro. Não falar, morre sem falar. Que legal. Falar os homens vêm nos calar, né? Porque na época tinha isso mesmo. Porque eu tive letras de música que foram assim, tipo, eu compus uma música para o Mato, poeta, ele teve duas filhas gêmeas na época. E eu compus uma música em que eu citava mais dois cabaços no mundo. Aí, que eram duas meninas. Sim. E aí foi censurado. Eles lá marcaram na letra. Eu tinha que mudar aquilo para cabeça, qualquer coisa, mas menos cabaços. Só que eu mudei na letra, mandei para ele, mas no show eu cantava cabaço. Mas isso eu acho que é do artista, né? Você, digo, sai daqui algemado, mas eu vou cantar cabaço. Os cabaços. Prefiro ser exatamente, a licença poética, essa liberdade eu quero ter, né, de certa forma. Mas só para provar que a gente tinha essa ainda presente, né, essa ação. Essa liberdade tolhida, né? Tolhida. Sim. E este ano, 2024, quantos anos de carreira, Bá? 40 anos, né? Quem está 40 anos. lutando aí. Tem um pouquinho mais, né? Mas a gente está arredondando para 40 porque... Vai deixar 20 anos de idade. Isso até me deixa um pouco mais novo. Porque, na verdade, estou fazendo 60 anos de idade. Dia 30 de maio eu faço 60 anos de idade. Mas, na verdade, eu comecei a trabalhar com música com uns 14, 15 anos, né? Assim mesmo, propriamente dito. 16, 17 já estava tocando na noite. Então, são necessariamente 40 anos redondos, né? Um pouquinho mais. Né? Mas faz parte da gente arredondar questões de divulgação, uma série de coisas. Sei. E Caminhos é o seu segundo álbum? Não.
Caminhos foi o segundo show propriamente dito dentro do movimento de cantadores. Em 1980, Caminhos foi em 84, 86 a gente fez um trabalho com o Grupo Lutaí. Criamos o Grupo Lutaí, que trabalhava com música e teatro, também e poesia. E era eu, o Binho, né, um parceiro que até hoje a gente faz coisas juntos, né? E o Binho é um grande escritor. Nesse período aí eu já comecei a fazer musicar peças dele também, Sim. coisas que ele escrevia, né, as peças. Já vinha musicando letras dele, mas acabei musicando músicas para peças dele. Uma vez lá no Cai na Água, né? Lá, lá, na feira do Cai na Água tem peixe tão aqui tem, caldeirada lá no baixo, na beira do boneco do monte, José Confeite, trabalhando. Na feira do Cai na Água tem peixe, madrugada, pepino, tomate, compra, quebras, barato, pepino, faço compra, quebras, barato, cebola, quebras, barato, tudo que na terra tá, quebras, barato, quebras, barato, quebras, barato, tem. Trechinho, mas eram peças teatrais, porque a Feira do Cainágua, até hoje ela existe ali o Porto do Cainágua, né? Mas a Sim. feira mesmo era uma resistência, né? Foi construído o mercado municipal, a Feira do Cainágua, que já abastecia, né, os ribeirinhos, ela não, ela se mantinha lá viva, né? Sim. Então aquilo era uma resistência meio que maneirista mesmo, né? Do caboclo, né? O povo descia ali do barco, já fazia a sua compra ali, né? Sim. E aquilo antes até emplacar mesmo a questão do mercado municipal, né? E o mercado municipal pegou fogo, tem todas aquelas questões, né? A história conta. Então, a peça tratava um pouco disso também, né? Do apego, das relações sociais construídas ali dentro, né? Da fortalecimento da nossa cultura, né? Da troca de alimentos ali, aquela coisa do alimento que vem da beira do rio, que abastecia a própria feira e a feira abastecendo o próprio Sim, nossa, ribeirinho, eu fico né? imaginando que Porto Velho parece fervia cultura nessa época, né? Sim, Você fala desse laboratório, dessas peças, de todas essas músicas que você compunha à época. Você agora, como professor, você é professor de música sim. no Duque de Caxias, né? Eu dou aula na Você Escola de Música Jorge Andrade está na como Jovem professor de Guarda? música. No Duque de Caxias, como eu tenho formação em História, eu trabalho no Duque de Caxias, mas eu trabalho lá numa função mais técnica, assim, né? Ah, Cuidando sim. da sala de multimédia. Eu não atuo como professor de História, mas atuo como professor de música, que sou instrutor de arte no Jorge Centro de Andrade. Arte Jorge Andrade, Ah, que legal. municipal, certo? Aí isso é importante colocar, como você está falando, que os anos 80 foi muito efervescente, Sim. não só na música, mas no teatro. Os movimentos teatrais eram muito marcantes. Você pensa que isso se perdeu um pouco aqui em Porto Velho? Ah, e olha que nós não tínhamos teatro, propriamente dito, teatro Sim. físico, mas nós tínhamos um movimento muito intenso que dialogava com Acre, com Manaus, com Brasília. Lembro dos movimentos transitando, né? Assim como eu vejo hoje o movimento de rock, né? Eu acho que o movimento de rock é muito mais engajado, muito Engajado. mais articulado a nível nacional do que a gente que trabalha com a música propriamente dito popular, Sei. beiradeira, ou como queiram chamar, né? A nossa música amazônica. Como todo, acho que o movimento de rock ele está um pouco na frente sempre. Nossas bandas de rock hoje tocam em Brasília, Goiânia, Sim. Belo Horizonte, Porto Alegre, eles têm uma Pernambuco, né? Participam dos Eles têm uma eventos articulação nacionais. muito boa dentro dos movimentos nacionais, que a gente não tem tanto. Entendeu? Sim. A gente E, então havia uma música beiradeira muito mais presente. E hoje, você acha que a gente precisa fazer um resgate dessa música beiradeira, dessa cultura beiradeira? de certa forma, eu já vejo o reflexo já Já, né? constituído. Então, por exemplo, tudo que a gente fez lá nos anos 80 e 90, que a gente era muito criticado na época, né? Eu, o Binho, o Augusto Silveira, o Lário. Aí a gente chegava nas rádios, o pessoal, lá vem esse cara falando de jacaré, de não sei o quê, né? Dos Jarara. peixes, de arara, de peixe boi, não sei o que e tal, né?
que na verdade era uma necessidade de empoderamento nosso. Sim. Hoje as bandas fazem isso naturalmente. No rock, no hip hop, então quer dizer, serviu para alguma coisa. A gente fez uma camada histórica para esse povo ter como que eu diria, esse empoderamento mesmo. E uma conexão, uma conexão da música, do teatro, da arte, com toda essa consciência ecológica. Sim, isso aí sempre rolou. Sempre rolou. Eu acho muito importante, foi muito boa a sua colocação, porque esse envolvimento artístico, em todas as demandas, aconteceu. Eu lembro de uma peça com Beira na Beira do Rio Madeira, eu fiz música para ela, que trazia muito essa coisa do maneirismo local. Até gravei a música com Beira na Beira do Rio Madeira, só para fazer uma palha, porque a gente vai roteirizando, né? Sim. Tinha um menino que só vivia assim, aluado. Tinha a menina que cantava assim, ao seu lado. Tinha a menina mais serena, fica só de viúva, de pote, música, não quer saber. Gostado, filho, todo invadido, encanto e desgosto, miserável, gosto, toma, praça, vivência. Praça, vivência. Cobra grande e Gafó foi quem me mostrou. E mãe d'água também confirmou. Esse caso é pura verdade tudo. Esse caso é pura verdade tudo. Quem quiser que conte outro, quem quiser que bote outro, verdadeira de madeira. Quem quiser que bote outro, verdadeira de madeira. Então tinha essas coisas, a gente enfatizava muito isso, né? E essa preocupação, né, da gente vir alicerçando nessa essa memória cultural, esse maneirismo que é vivido nas beiras de rio, né? Eu, apesar de ser um cara muito urbano, sempre porque eu sou muito ligado à música como um todo, né? Eu pesquiso muito música erudita, jazz, eu adoro jazz, eu ouço muito música instrumental, mas fui estudar, fui morar no Rio uma época, em 88, eu saí daqui, fui para o Rio, fiquei um ano lá, fui estudar percepção musical, toquei na noite carioca muito tempo, toquei, esse ano que eu fiquei lá, eu fiquei tocando lá, vivendo de música. E nesse período eu tocava na Tijuca, Vila Isabel, isso me deu muito aprendizado, né, percepção para outros mundos, né, para outras coisas. Foi muito importante esse momento para mim, né, me abriu os olhos para verificar a música com outros ângulos, né? Sim. Assim, tanto que eu não me considero assim, pura e simplesmente um artista regional. Acho que minha música ela ganhou caracteres universais. Eu defendo muito essa coisa da amazônica e tal, mas a minha música ela é tanto que eu toco em qualquer lugar, já fiz vários trabalhos, vários movimentos e projetos como Pixinguinha e tantos outros rodando o Brasil, e a música ela é vista de um foco muito universal, entendeu? Sim, assim, claro. Eu acho que quando eu fui estudar então música, eu tinha essa preocupação de ter uma habilidade técnica que contribuísse na qualidade da minha criação. Essa era a preocupação. Ponto fundamental, entendeu? Qual seria essa habilidade técnica? Estudar técnica violonística, por exemplo, eu fui estudar técnica violonística, fui estudar música erudita. Então, hoje eu trabalho numa escola em que eu ensino música popular e música erudita. Entendeu? Então, eu não tenho... Como é que eu acesso a Jorge Andrade? Isso aí são políticas de Estado, né? Já não tem a ver comigo. Eu sou um mero instrutor de arte, professor. Mas é uma escola pública, É uma escola pública, municipal, gratuita. Hoje é um centro de arte, deixou de ser escola de música, né? Que atende teatro, dança e música.
Então, e a característica principal do Centro de Arte é que, como o município trabalha com a fase um, né, do ensino, Sim, nós temos que atender ao fundamental, né? ensino fundamental um como Sim. prioridade, abrindo uma pequena parte das vagas para o público em geral, né? Parte delas, eu acho que 80% é para Os alunos os da rede alunos, o pública. alunado da rede pública municipal. Sim. Nesse momento, é assim, eu acho. A, a, as chamadas públicas são feitas pela própria Secretaria de Educação, né? A escola Hum. não tem nem autonomia, eu acho, para isso. Quem faz é a secretaria, abre os editais e a chamada pública, e assim você se inscreve. E ali, Voltando para a sua carreira, assim, eu vi a agenda, né, 2024, já Amazonialidades. sim, Esse é o tema vamos dizer assim, da festa de aniversário, vamos dizer assim, da celebração, da vamos dizer. celebração, da comemoração dos 40 anos. Sim, pô, acho que foi uma sacada muito feliz da Bené, né? Que é a minha esposa, companheira, mas que tem uma experiência como produtora musical há Maravilhosa, muito Benedita. tempo, com movimento de mulheres, como ela trabalha, né, com o Fórum Popular de Sim, Mulheres, e o Fórum Popular de Mulheres tem um projeto que é o Canta Mulher, Canta e Mulheres. que a cada ano lança uma leva de cantoras novas e, envolvendo-se cantoras já experientes com cantoras novas. É sempre um projeto muito Uhum. revelador, né, de Sim, talentos. Então, eu acho que como a Bené trabalhou mais de 30 anos, acho que quase 35 anos já, né, com Canta Mulher, isso foi dando todo um know-how para ela, né? Então, ela me ajuda profundamente. Acho que nem conseguiria estar na rede hoje como estou assim meio que retomando uma vitalização, né, sim. artística dentro da rede virtual, que era uma coisa que eu fiquei assustado no início, antes da pandemia, e hoje eu já Com a começo a internet, comungar, né? Então eu já sei que é outro caminho, é outra dinâmica, as redes sociais. as redes sociais, e com a Bené eu aprendo todo dia. Então, esse Aprendo nome até vem, é Benedita que cria a Amazonialidade. essa uma ideia maravilhosa que eu achei, que aí ela já comunga Maravilhosa todo mesmo. um enredo, né? Sim. E aí, esse Amazonalidades, ele acabou vertendo uma Uhum. série de itens, né, e projetos que vão vindo à tona, que eu já venho trabalhando, como o Tom da Palavra, que é um trabalho, um projeto líder musical. Eu fazia em shows, na verdade, o Tom da Palavra surge, porque antes da pandemia eu fazia uns shows encomendados geralmente por universidade, Sim. na área de letras, que era, eu interpretava artistas brasileiros musicando poetas mundiais. Interpretar tipo Gil, interpretando Manuel Bandeira, Caetano interpretando Vladimir Mayakovsky, Uhum. o Tom Jobim, Tony Horta musicando Fernando Pessoa, Dori Caymmi Que musicando Fernando massa. Pessoa. Então o show permeava isso aí. E eu comecei a Uhum. fazer esse show e fiz para a Uni, depois fiz para outra universidade privada, e isso chamou atenção, fiz na Mostra SESC. E quando foi ano passado, tipo, eu não posso desperdiçar uma ideia tão linda como essa, e eu Que é o podendo trazer para a nossa produção literária local, né? Então, unir a música com a literatura. Então, a gente está lançando dia 27, primeira edição do Toda a Palavra em videoclipe, tom da palavra. que é com a poeta, escritora Kátia Sernov. Então, eu faço a música, fiz a música com o Oséias, que é uma guitarrada chamada Giral, e ela fez a narrativa sobre o tema Giral. Que Giral é como se fosse o nosso parlamento caboclo. É aquela janela no fundo da casa do caboclo, onde se lava a louça, onde você educa o seu filho, Conversa com dialoga, a vizinha, conversa com a vizinha, interage com a sociedade lava a do louça, ambiente, trata o lava a louça, peixe, conversa, canta, canta. né? Educa, né? É como a Kátia menciona lá, parlamento caboclo. Isso, nossa. E aí a gente está lançando dia 27 no YouTube, uma abertura da programação, projeto Tom da Palavra. Então, que estão envolvidos a Kátia Sernove, eu, Pado e o Azés Araújo.
guitarrista, instrumentista, tocando comigo a peça Giral. E no dia 28 a gente lança um documentário, um doc, que o Edgar Mello, que estava se formando em jornalismo, montou esse documentário, e que, na verdade, o documentário é dividido em duas partes, então nós dividimos, só vamos lançar uma parte dele, que é a segunda parte, que Sim. trata da minha história por conta da celebração. E ele, na formação dele como jornalista, ele usou isso como encerramento Já de, só um pouquinho mais. como encerramento de curso, ele usou esse documentário como um encerramento de curso. É um documentário muito mágico, cara. Cheio de magia, porque a primeira parte do documentário, que a gente pretende lançar depois, Sim. ele trata do jornalismo cultural em Rondônia. É muito interessante. E eu acho legal que o Edgar ele pegou, assim, ele fez primeiro, contextualizou com a história da música no mundo, depois entra na questão do jornalismo cultural em Rondônia, como isso era feito. Sim. Aí ele entrevista vários jornalistas da época. E depois ele faz um documentário sobre a história da música comigo envolvido, já aqui em Rondônia. Mescla a sua carreira com a cena cultural do Com a Porto cena Velho cultural e de a Porto mundial. Velho, né? E essa questão mundial é porque ele dá uma pincelada na história da música mundial que chama atenção para Faz uma você historiografia. verificar e verificar que a Amazônia tem sua história também, né? Sim. Não é? E está muito interessante o documentário. No dia 28 a gente lança também no YouTube. E no dia 29, no dia 28 eu ainda faço uma lançamento de toda essa celebração dentro da escola de trabalho, que é a Jorge Andrade, à noite. E no dia 29 a gente lança Centro Cultural, de espaço do TJ, ali na frente da Praça das Caixas d'Água, No centro de documentação. Centro de Documentação, TJ, o livro Amazonialidades nos Trilhos das Canções. Esse livro, ele é um songbook. Ele é um livro com 25 partituras, letras cifradas e diagramas de acordes, mais 44 páginas sobre a história da música dos anos 80 para cá, traçando os movimentos em que eu tive algum diálogo com ele. Então, a história a narrativa de cada música ou não, dos movimentos? Não, ela tem uma linha do tempo, livro. Sim. Tipo, dos anos 80 aos anos 90, tem um mosaico fotográfico com recorte de jornais, fotografias, e uma narrativa toda sobre os movimentos que aconteceram nos anos 80. Grito de Cantadores, Cabeça de Negro, Venturia. Nossa, eu não tenho conhecimento de um songbook assim tão completo, então parabéns. Aí nos anos 90 a gente já traça a história do movimento, também em relação com a noite. Sim. A experiência vivida profissionalmente com grupos, com bandas, com trio, quarteto, quinteto, essas coisas todas. E a gente separa para não tornar o livro didático chato, assim, um mosaico fotográfico. Fez uma linha do tempo, dos anos 80. Coloco músicas dos discos que foram gravados em 92. Uhum. Nos anos 90, o mosaico fotográfico vem após. Eu coloco 4 músicas do disco que foi gravado em 1997. Depois eu coloco músicas aleatórias, partituras de músicas que foram gravadas por outros artistas, não só aqui, como no Acre, em Belém, em Belo Horizonte. Vídeos que estão no YouTube, mas que eu nunca gravei e tal. Então eu coloco partituras de algumas músicas que eu necessariamente não gravei, mas outras pessoas gravaram. E ali, depois eu faço uma memória do tempo dos anos 2000, já com mosaico fotográfico. Depois eu venho com o último disco que eu gravei, que foi Olhos de Rio. Aí o Olhos de Rio já trata agora de 2022 para cá. Então o quarto mosaico fotográfico já trata dessa linha do tempo mais atual. Para cá, mais atual. Sim. E aí envolve toda a memória musical, tem mais de 200, são 275, 175 fotos, eu acho. Então ali tem
Como diz um amigo meu que estava trabalhando no livro comigo, o Zé, ele disse, cara, quer conhecer o músico Porto Velho, quando você comprar esse livro aqui, ele vai ver de alguma forma lá, dos antigos ao novo. Então tem essa onda, pelo menos, né? Você se sente, então, esses 40 anos são o nascimento do novato, de certa forma, a música renova a gente o tempo inteiro, porque a gente vive estudando e aprendendo, né? Eu lembro muito, tem uma música que eu gosto muito, né? Queria que você contasse um pouco como é que foi a criação dela, como é que foi essa história, não foi aqui que você compôs, eu sei, que foi Mundos. Sim. Fala um pouco pra gente. A música Mundos é porque a gente foi participar do Fórum Mundial de Cultura. Em 2000 Foi no Brasil. Foi em São Paulo. E aí veio gente do mundo inteiro mesmo, né? E eu fiz um show do Mano Tchau com o Gil no Ibirapuera. Eu estava hospedado num lugar em que tinha chinês, jamaicano, tinha indiano, tinha gente de todo lugar mesmo. Era o mundo todo, né, cara, dialogando ali. E música, ela é uma língua universal mesmo. Tem essa, entendeu? Quando eu voltei do show, eu tava com aquilo meio louco. E eu fui lá pro alojamento lá e comecei a fazer. Nessa época, tinha viajado comigo, não só comigo, com várias artistas aqui de Rondônia, foi num ônibus já. E tava eu, Baribu Nonato, Zezé Maranhão, tinha uma galera, o Boca tava lá até, eu lembro. Tinha uma galera de história da UNI, tinha uma galera do artesanato, de teatro, da dança, tinha muita gente. Tava um mundo de gente daqui também. Tava lá, foi muito maravilhoso. E quando eu voltei, eu entrei em desespero, que eu tinha uma parte da música pronta e eu queria dar continuidade. O Nonato chegou, de bicho, me ajuda aí que eu tô desesperado, a música tá fervendo dentro de mim, aquele negócio. Já tinha feito boa parte da música, né, e tal. Eu fui fazendo letra, porque eu gostava muito do Bexiga, que tinha uma noite efervescente, o Bexiga. E São Paulo, eu vivia lá no Bexiga. E aí Donato, nós sentamos e concluímos a coisa. Tanto que depois a gente chamou o Zezinho, que o Zezinho não estava nesse momento, que estava fazendo trabalho. Quando a gente encontrou ele estava num outro alojamento, encontrou ele. Pô, Zezinho podia participar com a gente para a gente fazer uma triceria. E quando ele ouviu a música, ele disse, não, pô, não cabe mais. A música está prontinha. Eu achei até muito sensato, muito nobre da parte dele, achei maravilhoso, né? Ele poderia ser um terceiro parceiro nosso, que ele estava lá junto com a gente, mas ele teve essa sensatez, que era um cara muito sensato. Entendeu? E fez essa colocação. E essa música muito, ela tem me dado assim, muita luz em muitas coisas. Então, assim como Flora Concreta foi uma música que me abriu muitas portas, né? Dona Arara, Rasgar Mortalha, é uma música que me abriu. É uma música complexa, assim, as pessoas. Ouvi muito lá. Ame ou deixe, como diz, é como tacacá. Né? Quem gosta, gosta, quem não gosta, detesta. Quer fazer um pouco de mundo pra gente? Sim. Um trechinho de mundo. Aí, agora a música é uma música assim, que onde ela chega, o pessoal curte muito. Parceria com o Baribu Nonato. Seja agosto ou fevereiro, sabor fio sentiu teu cheiro, flor e pedra em sintonia, emparelhando a poesia. Bado, e o que você diria para meninos e meninas, moças, rapazes, e até homens feitos, mulheres feitas, assim, da nossa idade, que queiram vir para a música agora? O que você pensa que essas pessoas encontrariam? Eu acho que o mundo está precisando, principalmente pós-pandemia, né? A gente tem tido assim, problemas recorrentes na área de depressão, de solidão, né? O mundo está muito, as pessoas estão muito fechadas em si, né? E a arte como um todo. A música é maravilhosa, cara. Os meus alunos sempre, eu digo, cara, aproveite, porque isso é uma oportunidade que talvez você não tenha nunca mais, porque a música ela abre percepções, a cognição ela ganha outros universos quando você estuda música, entende? Mas eu acho que a arte como um todo. E a pandemia serviu para a gente que atua com a arte entender quanto ela é necessária para a sociedade.
que o que a gente viveu, muita gente não suportou, né? E não só morreu por conta da Covid, como índice muito grande de suicídio, por conta de uma nova versão de vida. Então, todos nós aprendemos muito com essa pandemia, né? Eu até hoje estou tentando entender, né? E muitos de nós, né? Agora, tu imagina uma criança que ficou fechada em casa durante um adolescente que Sim. geralmente está tendo o start da liberdade de pensamento, de criação, tem que ficar fechado num apartamento por 2 anos. Cara, não é. A pessoa não Não foi. volta a ser normal, não, não é rapidamente que você ganha uma lucidez plena para entendimento disso, entendeu? Pô, a gente que tem uma certa maturidade, eu com 60 anos, já estou vivendo reflexos disso. E olha que eu aproveitei bastante a pandemia, né? Assim, para leitura, para produção, eu não parei de trabalhar. Fiz muitas lives, né? Aprendi muito com a tecnologia, porque também foi um aprendizado para todos nós Sim. artistas. Aprender a lidar com as novas tecnologias para poder você chegar às pessoas. Agora, quem não trabalhava com arte, tinha um trabalho, vamos dizer, mais técnico, né? Burocrata, por esse presente, mesmo trabalhando em home office, eu, por exemplo, dei aula durante os 2 anos sem parar em home Ah, office. Então, tinha alunos que não conseguiam compreender. Eu saía de casa, a tecnologia era nova para todo mundo. para todo mundo. Eu saía de casa, eu lembro de um aluno meu, que até hoje é meu aluno vou formar ele esse ano, Daniel. Eu ia de bicicleta lá para a Praça do Skatista. Ele Sim. morava 3 quadras para lá. Aí a mãe vinha com ele lá para a praça. A gente ficava a cerca de 30, 20 metros de distância um do outro, tudo de máscara. Ele estava numa cadeira lá. Nossa, isso dá uma Aí aula eu ficava dando. exclusiva. E aí eu levava a estante, levava tudo. Porque eu passava os vídeos e ele era pequeno, não conseguia assimilar. Ah, Ele é de família boliviana, então já tinha um certo limite de língua, essa coisa toda, né? sim. E eu fazia questão que eu via o interesse dele, né? Mas eu via a dificuldade também. Uhum. Essa experiência me fez refletir uma série de coisas também. Aí a mãe ficava lá junto com ele do outro lado, eu passava as informações, aí ele passou a assimilar e passou a desenvolver melhor. Então, eu fazia isso 2 vezes por mês, pelo menos, né? Uhum. E o menino foi crescendo, hoje ele toca, né, e tal. Então, quer dizer, você busca alternativas no momento de plena escuridão, Verde, né? que bom, você viu despertar o interesse e foi ajudar Foi e foi ajuda, fazer com que se realizasse. exatamente. Claro que quem Nada tem é um fácil. alunado, você sabe que cada um tem uma percepção em seus Sim. determinados níveis. Mas a pandemia foi algo. Então, você tem que considerar uma série de fatores, né? Onde a pessoa vive, se ela tem um espaço adequado para estudar, se não tem. Tudo, tem toda uma conjuntura a ser questionada, né? Quando eu fui fazer especialização em educação musical, Sim. pude pesquisar muitos autores, né? E fazer leituras mais profundas sobre a- as dinâmicas de ensino que você pode explorar. Hoje isso é uma vastidão no mundo, né? Você tem uma rede a te servir, né? Uma rede virtual a te servir sobre toda não só conceitos, mas práticas de ensino que podem revolucionar De forma em mais qualquer espaço, acessível. né? Então se tornou mais acessível, mas a gente sabe que de uma forma ou de outra a pandemia ela mexeu com todo mundo. Sim. Nossos sentimentos são outros, nosso sentimento pelas pessoas, com a sociedade, né? A gente passou a ter outra visão. Por um lado, a gente passou a considerar mais a questão do amor, né? Do carinho, da solidariedade. Por outro lado, a gente se afastou muito das pessoas e teve que reencontrar-se com essas pessoas, e às vezes de forma distante. A gente perdeu muitos entes queridos, né? Não só familiares, mas amigos, muitos amigos. Eu perdi muitos amigos no mundo da arte, muitos, não só aqui como fora daqui. Uhum. Coisa assim de você falar com o cara um mês antes no telefone e depois você não vê mais o cara. É uma coisa assim que Infelizmente, abalou a todos nós, foi entendeu? valor demais. E fez você fazer uma reflexão com tudo.
Eu não entendo como é que a sociedade ainda a gente toma posicionamentos coletivos, às vezes, incoerentes, assim, inconsequentes. Né? O Muito meio ambiente difícil. está aí para provar. Mas aqui estamos para fazer ecoar essa voz de amor mesmo, de valorização da vida, de Sim. apoio um ao outro. E a gente fecha essa temporada do Vozes contra o Silêncio com essa voz musical, né? Trazendo você aqui para despertar, mostrar para as pessoas que Porto Velho tem toda essa riqueza cultural, não só o Bado, né? Não, mas também isso. muitos outros artistas. Muitas tendências musicais. Nós temos muitas mesmo. A gente tem aqui, não vou dizer uma infinidade, mas uma centena de pessoas empenhadas na música, mulheres, homens, na música, no teatro. E agora nós temos o teatro físico, né? Sim. Então temos que comemorar e trazer as pessoas para celebrar essa cultura, participar e incentivar seus filhos, suas filhas e até os pais mesmo, né? Sim. A procurar esse acesso à arte, à cultura. Temos escolas de música aí, nós temos na Zona Sul, na Zona Leste, no centro da cidade. Tem três, acho que três pontos de centros de arte, né? Sim. Pois bem, chegando para o final, nossa conversa maravilhosa. Quero muito agradecer ao Rosimar Francelino, aqui idealizadora do podcast Voz contra o Silêncio. Foi uma temporada muito intensa, falamos muito sobre segurança de meninas e mulheres, acesso à saúde, saúde de mulheres travestis, saúde da mulher, mulher no campo e na cultura, finalmente. Pablo, tem alguma coisa que você queira acrescentar para a gente? Sim, só agradecer aqui por esse espaço e colocar que nós temos um movimento muito intenso em todos os segmentos da arte, né? E temos um movimento de hip hop, temos um movimento de rock, né? Nós temos movimentos de rua, tem os beradeiros, tem Quilomboclada, tem os beraderias, né? Eu tenho acompanhado muito, tenho ido aos encontros autorais aí, eu fico muito feliz e assim me sinto realizado, assim que valeu a pena, né? Toda aquela batalha de 30 anos atrás, que as pessoas diziam 30, 40 anos atrás, né? Que esse cara tá cantando isso, tal, mas você vê que hoje você vê todas as bandas, sejam elas lá do centro periférico, né, da cidade, eles estão vindo com essa altivez de cantar a sua própria música. Né? Acabou essa coisa de levar com um tom maior. Como é que chama hoje? Você ser cover, né? Cover, né? Agora, não cantar em português, nem cantar o que é autoral. Então isso é muito legal, cara. Muito feliz. Você vai no lugar agora, por exemplo, está sendo aberto aí um festival de bandas de rock, né? O ano passado foram 40, né? Então, quer dizer, você tem muita produção local e que às vezes a gente não sabe. Uma crítica que eu tenho que fazer é que existem leis que permeiam a legitimidade de que as rádios toquem um percentual, né, da música que seja feita no local, né? Produção. Infelizmente, isso não existe, né, em Porto Velho. Em Belém, um artista vai cantar, a cidade canta com ele, porque as rádios tocam seus artistas. Fica a dica para as nossas rádios. Manaus também. Agora, Porto Velho precisa aprender com isso. Sim, nossas emissoras prestigiarem os nossos artistas locais. Sim, tem muita produção. Não pode dizer que não tem. Tem um abraço, quero até mandar um abraço aqui para os nossos amigos Adriano, Pato, Samuel Pessoa, Érica Melo, Jória Batista, nossa, Sami Oliveira, Juca Andrade, Sandra Bray, muita gente, Isabela Lima, pô, Gabriel. Tanta gente, se for listar, né? Sim, vamos acabar cometendo injustiças aqui na verdade das pessoas. Então, eu quero me despedir aqui, com muito amor, muito carinho, difundindo mesmo, fazendo ecoar essa voz de gratidão. E queria pedir para você encerrar com a gente aí com a música que você achar que deve. Tá bom. Vamos lá. Vi lamparina acender,
vi o meu filho crescer no quintal de minha mãe. A Amazônia, meu terreiro, cantar o florescer, vi lamparina acender,